Pai do Senhor, amados, tudo bem? Meus amados, quero compartilhar com vocês mais um texto da Bíblia Sagrada que está nesta lição de número 13, que estudaremos no próximo domingo. Tem o título da lição Orando Sem Cessar, orando constantemente, orando sem parar, a maneira que você entender melhor. E nesta segunda-feira, o texto bíblico está em Salmo 55, 17, onde o rei Davi ele passa por uma situação muito difícil, e esse salmo é um salmo que foi feito bem nesta situação onde ele estava passando. E ele diz assim no verso 17: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele me ouvirá a minha voz. Davi, ele estava aqui um pouco angustiado, um pouco entristecido, muito entristecido, porque o seu melhor amigo o havia traído, seu melhor amigo o havia abandonado, enganado e aqui cedido, ido após o seu filho Absalão. Esse texto, para melhor entendermos aqui, está lá em 2 Samuel, capítulo 15, esta história, a qual esse salmo está baseado nessa história, né? Então, Davi, ele fala aqui no verso 13, ou melhor, no verso 11, maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Se fosse um inimigo que tivesse afrontado Davi, ele suportaria. Mas aí ele diz assim: nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, que era no caso seu próprio filho. Se fosse o seu próprio filho que aborrecia ele teria escondido dele. Ele continua dizendo: mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. E é difícil quando somos traídos pelos próprios amigos. É uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Ele continua dizendo no verso 14: praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa do Senhor. A rotina de Davi com este amigo era sempre estar indo com a multidão na casa de Deus. E ele continua aqui dizendo no versículo 17, ou no verso 16, melhor dizendo: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi sabia que diante dessa situação de traição que ele estava passando, o segredo era orar, porque ele sabia que Deus ouviria a sua voz. E eu quis aqui trazer uma outra referência que fala praticamente as mesmas coisas, mas desta feita na vida de Daniel. Daniel, depois de ter passado algumas provações, ter sido levado cativo para a Babilônia, depois de ter vencido algumas situações ali, salvado pessoas da morte, ele foi colocado ali como prefeito, né? E sobre o reinado de Nabucodonosor, e governador. E Daniel, ele, quando chega no capítulo 6 do livro
de Daniel, olha o que diz, que o rei Dário pareceu bem a ele constituir ali 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reinado. E desses 120 presidentes, ele constituiu também três príncipes, dos quais Daniel era um. E a Bíblia diz que Daniel, ele sendo um desses príncipes ali, o versículo 3 diz: então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então aqui ele distinguiu por causa do espírito excelente que estava sobre ele. E esse espírito não é outro senão o Espírito de Deus na vida de Daniel. E quando Daniel ele começa a se distinguir dentre esses príncipes, dentre esses presidentes, houve ali uma situação de ciúmes. E agora o profeta Daniel, ele começa a ser observado pelo rei, e o rei pensando em constituir ele sobre todos. E agora esses príncipes e presidentes se reuniram para achar alguma coisa contra Daniel, para achar algo que pudesse incriminar Daniel. E eles procuravam, e não encontrava nada que pudesse incriminar a Daniel. Porém, eles entenderam que Daniel era aquele homem que sempre estava orando. Então ele orava pela manhã, ele orava pelo meio-dia, ele orava pela tarde. E eles notaram essa situação e, movido ali de astúcia, abriram-se um decreto aonde todos esses presidentes e esses príncipes ali chegaram em um consenso, fizeram o decreto e levaram até o rei. E no versículo 7 diz assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora eles chegaram diante do rei com esse edito e pediram para que o rei assinasse, decretasse, que realmente lançasse qualquer homem que fizesse pedido a qualquer outro Deus, qualquer pessoa que não fosse o rei, que ele seria lançado na cova dos leões. E o rei não estava a par que Daniel todos os dias fizesse a sua oração, ou havia esquecido. Não traz ao caso. Certo é que o rei achou aquilo interessante e assinou o decreto. Se ele soubesse que eles estavam querendo incriminar Daniel, jamais o rei faria isso. Mas quando ele assina o decreto, Daniel fica sabendo. Só que Daniel tinha uma coisa, ele tinha uma certeza, que Deus não o desampararia. E o costume que ele tinha de orar 3 vezes ao dia, ele não cessou. E nada nesta vida pode tirar esta vontade, esse desejo e esta prática da oração das nossas vidas. Ainda que esteja em tempestade a nossa vida, não devemos parar de orar,
porque é através da oração que Deus nos dá vitória. E a Bíblia diz no versículo 10, olha só o que diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora o resto da história nós conhecemos, que aqueles homens sondando Daniel viram esta ação. E como o rei havia assinado aquela carta, agora o rei tinha que cumprir, porque a palavra do rei era uma só. E a Bíblia diz que o rei, mesmo sem querer, ele coloca Daniel na cova dos leões. Mas tem uma coisa, quando estamos orando, nós temos intimidade com o nosso Deus. E essa intimidade com o nosso Deus, Ele não permite que nada nos faça dano, ainda que seja leões famintos, ainda que bebamos alguma coisa mortífera, ainda que pegamos nas serpentes, nada nos fará dano. Fique com esta palavra nesta segunda-feira. Inicie esta segunda-feira com oração. Inicie nesta segunda-feira com este exemplo. E você pode, além de orar sem cessar, fazer aquela oração especial, como a oração de Daniel, fazendo-se 3 vezes ao dia. Se você lembrar, ou peça ao Espírito Santo para te lembrar. Se você lembrar, peça a Ele graça e ore 3 vezes ao dia e continue sempre orando em espírito, porque sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus, e maior é o que está conosco de que o que está no mundo, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela sua vida. Tenham todos uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, em o nome de Jesus. Amém.